E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 12, 13 e 14 de Romanos. Hoje a gente está fazendo 155 dias que nós começamos um plano de leitura anual da Bíblia, com o propósito de ler ela inteirinha nesse ano. Se você quiser fazer parte do propósito junto conosco, de ler a Bíblia nesse ano, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e aguardar os vídeos saírem aí, tá certo? Aí você pega, abre o vídeo junto com a gente, lê e vamos aí, vamos embora, né? Até o final do ano. Então a gente vai orar para a gente dar início à nossa leitura diária de hoje e é isso aí. Senhor, meu Deus eterno Pai, mais uma vez te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, te agradecemos pelo privilégio, pela bênção de poder ler mais uma vez a Tua Palavra nesse dia. Em nome de Jesus, Senhor, pedimos que o Senhor venha nos ensinar, venha nos dar graça e sabedoria. Por favor, Senhor, esclarece-nos. Espírito Santo, esclarece aquilo que às vezes a gente pode ter uma dúvida, a gente pode, confundir ou entender errado, porque nós, enfim, somos humanos e isso é muito difícil compreender aquilo que o Senhor quer. Quando dá para compreender, porque o Senhor, enfim, é muito difícil compreender os teus pensamentos. Espírito Santo, vem nos ensinar em nome de Jesus. Faz nos nossos pensamentos, a nossa mente ser parecida, estar alinhada com a vontade, com o que Deus quer. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, pessoal. O capítulo 12 o versículo 1 do capítulo 12 tem um título assim: Sacrifício vivo para Deus. Versículo 1 do capítulo 12. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adoração, essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhor do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem de tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele.
Não deixem que o mal os vença, mas vença o mal praticando o bem. Pronto, irmãos. No versículo 21 aqui, a gente encerrou o capítulo 12. Agora a gente vai para o capítulo 13, que tem um título assim: Respeito pelas autoridades. Versículo 1 do capítulo 13. Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam o cargo de autoridade foram ali colocados por ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra o Deus, que a instituiu, e será punido. Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo, e eles o honrarão. As autoridades são servos de Deus, para o seu bem. Mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Portanto, sujeitem-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. É por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Deem a cada um o que lhe é devido. Paguem os impostos e tributos àqueles que os recolhem, e honrem e respeitem as autoridades. Pronto, irmãos, agora a gente vai para o versículo 8, que tem um título assim: O amor cumpre as exigências da lei de Deus. Versículo 8 do capítulo 13. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo, cumpre os requisitos da lei de Deus, pois os mandamentos dizem: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e outros mandamentos semelhantes se resumem num só: amem o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz o mal ao próximo, portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando, e logo vem o dia. Portanto, deixe de lado as obras das trevas, como se fossem roupas sujas, e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência, à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais. E não se envolvam em brigas, nem em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Pronto, irmãos. A gente vai agora, encerramos aí no versículo 14, o capítulo 13. Agora a gente vai para o capítulo 14, que tem um título assim: Não julguem uns aos outros. Versículo 1 do capítulo 14. Aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa. Outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras. Quem se sente à vontade para comer de tudo, não deve desprezar quem não o faz. E quem não come certos alimentos, não deve condenar quem o faz, pois Deus os aceitou. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caíram. E com a ajuda de Deus ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado do que outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Quem adora a Deus num dia especial, o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento, também o faz para honrar o Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos, deseja igualmente agradar ao Senhor, e por isso dá graças a Deus. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos é para honrar o Senhor, e se morremos é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto dos vivos como dos mortos. Então por que você julga outro irmão? Por que o despreza? Lembre-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, pois as Escrituras dizem:
Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará para mim, e toda língua declarará lealdade a Deus. Assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. Eu sei e estou convencido com base na autoridade do Senhor Jesus, que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Mas se alguém considera errado ingerir determinado alimento, para essa pessoa ele é impuro. E se outro irmão se aflige em razão do que você come ao ingerir esse alimento, você não age com amor. Não deixe que sua comida seja a causa da perdição de alguém por quem Cristo morreu. Desse modo, você não será criticado por fazer algo que, ao seu ver, é bom. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se servirem a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Não destruam a obra de Deus por causa da comida. Embora todos os alimentos sejam aceitáveis, é errado comer algo que leve alguém a tropeçar. É melhor deixar de comer carne, ou de beber vinho, ou de fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto. Mas se você tem dúvidas quanto ao que deve ou não deve comer, será culpado de se comer, pois vai contra suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando. Pronto, irmãos. No versículo 23 do capítulo 14, nós encerramos a leitura diária de hoje. Meus irmãos, como sempre, que a palavra do Senhor continue aí na casa de vocês, na mente e no coração de vocês. Leiam, perseverem na leitura aí na Bíblia, continuem estudando a palavra do Senhor e a cada dia se esforçando em conhecê-lo cada vez mais e mais. Tá certo? É isso aí. Meus irmãos, como sempre, tenham um ótimo dia, que o Senhor abençoe vocês, seja tudo para a glória do nome dele. Que a gente se veja amanhã, se assim o Senhor permitir. Tchau, valeu e a paz do Senhor.